Mais uma notícia quente de Brasília para vocês, pessoal. Vou estar soltando o vídeo. Antes, quero pedir para você deixar o joinha e compartilhar. Isso ajuda e muito a levar a informação, o vídeo no caso, para outras pessoas, tá bom? E no momento em que estamos vivendo no Brasil, precisamos e muito levar a informação adiante, tá bom? Então, bora pro vídeo. Manter Alexandre de Moraes como ministro da Corte Máxima do Brasil é insustentável. Mantê-lo como magistrado da Suprema Corte Brasileira é o descrédito total do sistema de justiça brasileiro. É a degradação moral, é a degradação ética da justiça brasileira. Alexandre de Moraes é a primeira autoridade brasileira a ser sancionada com a Lei Magnitsky. Lei aplicada a terroristas do Hezbollah, do Hamas, da Al-Qaeda, agora um juiz da Suprema Corte Brasileira. Veja, isso colocará em descrédito todo o sistema de justiça brasileiro. E essa postura deixa muito claro que esse cidadão não preenche qualquer requisito, não tem mais condição moral, ética de exercer a função de juiz da Corte Suprema do nosso país. É importante analisarmos também a legislação nacional, o que fala sobre essa postura do ministro Alexandre de Moraes. Lei Orgânica da Magistratura, artigo 35. São deveres do magistrado, inciso 8, manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Isso daqui é uma conduta irrepreensível na vida particular? Da mesma forma, o Código de Ética da Magistratura diz no artigo 15: a integridade de conduta do magistrado fora do âmbito estrito da atividade jurisdicional contribui para uma fundada confiança dos cidadãos na judicatura. Eu pergunto, a confiança dos cidadãos na função jurisdicional desse magistrado aqui? Artigo 16. O magistrado deve comportar-se na vida privada de modo a dignificar a função, cônscio de que o exercício da atividade jurisdicional impõe restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral. E olhem só que interessante a resposta que o Grok deu a essa pergunta aqui, ó. A sanção pela Lei Magnitsky imposta pelos Estados Unidos em 30 de setembro de 2025 por abusos graves de direitos humanos compromete seriamente o decoro de Alexandre de Moraes para exercer cargo no STF. Tal medida internacional questiona sua imparcialidade e integridade, exigindo escrutínio imediato pelo Senado para preservar a credibilidade da justiça brasileira. É exatamente isso. Com essa sanção da Lei Magnitsky, o mundo vê que o juiz da Suprema Corte do nosso país, o próximo presidente do STF, é injusto, parcial e violador de direitos humanos. Qual a credibilidade do nosso sistema de justiça que terá no próximo ano esse ministro sancionado pela Lei Magnitsky como presidente da corte? Barroso ainda tentou colocar panos quentes em cima de tudo isso, mas não conseguiu. A nossa preocupação não é escalar um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país. Quem começou esse conflito mesmo? Lembrando que Alexandre de Moraes tirou o X do Brasil. O Brasil ficou 30 dias sem o X. Alexandre de Moraes cerceou empresas americanas, deu decisões contra empresas americanas do presidente dos Estados Unidos em território americano. É uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição. Dentro de qual Constituição? E das leis. Dentro de qual lei? A Constituição da República não permite punir inocentes, não permite torturar inocentes. A Constituição da República não permite julgar pessoas sem prerrogativa de foro no STF. A Constituição da República exige duplo grau de jurisdição, o que vocês não têm dado aos processados
pela Corte Suprema. Com o devido processo legal, Devido processo legal? É sério. Quantos e quantos inocentes condenados injustamente? todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente. Transparente. Nós, advogados, não temos acesso à totalidade das provas. Transparente? Dentro da mais absoluta legalidade por padrões. Ah, não. Eu não acredito que eu tô ouvindo isso. É muita cara de pau. Dentro da mais absoluta legalidade. É sério isso? Por que que todos esses acusados estão sendo acusados no STF? Estão sendo processados na Suprema Corte por um único juiz? Porque tudo está nas mãos do Alexandre de Moraes. Por que Alexandre de Moraes tem uma competência universal? Internacionais de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral. E não deveria ter sido oferecida pelo Procurador-Geral da República. Os acusados não têm prerrogativa de foro. Da República, de modo que é uma defesa do que o Supremo faz sem procurar conflito com ninguém. Ah, agora não quer conflito com ninguém. Perdeu o Mané, nós derrotamos o bolsonarismo. Olha só, nitidamente abatido. Nitidamente com peso na consciência de todo o escárnio feito com inocentes até agora. Mas agora não querem conflito. Não foi os Estados Unidos que veio ao Brasil sancionar empresas brasileiras. Não foi os Estados Unidos que saiu violando direitos e garantias individuais, saiu descumprindo e violando tratados e convenções internacionais. O Brasil é que se colocou nessa condição. Não há outra alternativa senão o impeachment de Alexandre de Moraes. Sua caneta não tem mais autoridade. Isso é certo. Esse é o único caminho para a pacificação do país. Vocês querem pacificação do país? Retomem a credibilidade do sistema de justiça, respeitando a Constituição, respeitando o devido processo legal, respeitando o poder do povo. Eu sou Jeffrey Chiquinho, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Eu sei que ontem foi um dia de alegria para milhões e milhões de brasileiros, mas para mim, no final do dia, eu não consegui evitar de ficar repleto de indignação. Eu fiquei revoltado ontem com uma coisa que aconteceu. A falta de coragem das autoridades que poderiam nesse momento agir para salvar o Brasil, para resgatar a nossa democracia e ver esse momento como uma oportunidade de restabelecer a sanidade é a nossa maior fraqueza. Ontem, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados soltam notas de solidariedade, meio que defendendo o Alexandre de Moraes. Fazem isso publicamente. Mas esquecem ou fingem não saber que a maioria do Congresso já não aguenta mais o Alexandre de Moraes. Eu falo isso, não é opinião minha. Eu vou mostrar para você provas de que a maioria do Congresso, a maioria da Câmara dos Deputados, não aguenta mais as interferências do STF, inquéritos ilegais, e rejeitam essa instituição. A maioria. E eu vou mostrar para vocês. Por isso que eu não entendo por que o presidente das casas, das duas casas, fazem uma notinha de solidariedade. Essa aqui é uma pesquisa do ranking dos políticos, é uma pesquisa interna feita com deputados, tá? Exclusivamente parlamentares, exclusivamente próprios parlamentares, deputados e senadores. E eu quero mostrar para vocês como é que foi isso aqui, ó. Câmara dos Deputados. Como o senhor avalia de forma geral a atuação dos ministros do STF? Pesquisa de março, ou seja, antes daquela absurda humilhação que o STF impôs no Congresso, quando eles anularam a votação do IOF. 383 deputados foram humilhados pela caneta do Alexandre de Moraes. Então foi antes disso. Hoje, com certeza, o número é outro, muito pior. Mas olha só, praticamente 56% dos deputados consideram a atuação do STF como ruim ou péssima. E aumentou da última pesquisa para essa, era 54,9%, foi para 55,9%. Apenas 20%
20. Sabe o que é isso? Isso é apenas 100 deputados no universo de 513 estão satisfeitos com o STF. Mas na hora de tomar uma ação e aproveitar uma oportunidade, cagam de medo por causa dos inquéritos e da Gestapo do Alexandre de Moraes. Vamos para a próxima aqui, ó. Câmara dos Deputados. A pergunta é: o senhor avalia que o Supremo Tribunal Federal invade as competências do Congresso Nacional? Agora eu quero mostrar para vocês esse número que é absurdo. Sim, usualmente, quase metade dos deputados considera que o STF invade sempre. Ou seja, quase metade do Congresso, dos deputados, acham que o STF já dissolveu a Câmara dos Deputados. Mas vai sair defesa dele. Sim, ocasionalmente, o que já é muito ruim, apenas 19,8% acredita que não. Gente, metade, na verdade, 80%, mais de 80% acha que o STF está dissolvendo a Câmara dos Deputados, mas na hora de tomar uma ação, nada. No Senado, esse número é 42% também, quase a metade também, acredita que o STF sempre invade as competências do Congresso Nacional. Esse número aumentou de 33 para 42. Agora, o que é que eu te mostro? A comprovação da covardia que se apoderou do nosso Senado Federal. Vou te mostrar agora. Olha aqui, se você entende números. 42% dos senadores estão admitindo que o STF está basicamente anulando as prerrogativas deles, porque eles interferem nas competências. O que é isso? O Senado vota uma coisa, o STF vai lá e anula. Ou o STF manda votar uma coisa, o Senado não vota, o STF vai lá e legisla. 42,3% diz que usualmente, o que é praticamente frequente, com frequência, e apenas 34% ocasionalmente. Ok, dá base 76% aqui. Mas, na hora de perguntar como que avalia o STF, olha o que o Senado responde. 42% acha que o STF atua de forma ótima ou boa. Olha que loucura. E 38,5% de ruim ou péssima para o Senado. Olha a loucura disso daqui. Isso não, olha como são covardes. Ah, o que você acha do STF? Ah, eu acho que eles são ótimos e bons. Ah, mas eles interferem muito e te impedem de trabalhar? Sim, a maioria acha que sim. Como que o STF, que interfere sempre, pode ser considerado bom pelo Senado? Cadê a coragem desse povo? E eu vi uma aqui também, que é do inquérito das fake news, que eu quero mostrar. Olha aqui. Esse é do inquérito das fake news. O senhor acredita que o inquérito das fake news deveria ser encerrado? 41,4% diz que sim, o inquérito é ilegal em sua origem. Presta atenção. A maioria da Câmara dos Deputados está dizendo o seguinte: sim, porque esse inquérito foi aberto de forma criminosa. Criminosa! Mas, na hora de tomar uma ação, não tem coragem, fica com medo da Gestapo dos inquéritos. O Senado, quase 40% também acredita que esse inquérito foi aberto de forma criminosa. Sabe o que é isso? Eu vou te explicar. Isso aqui é a maioria, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, falando sigilo. Eles só falam de forma sigilosa. Não colocam o nome deles, não. É só em pesquisa, quando o nome deles não aparece. Eles estão falando o seguinte: o STF cometeu um crime, está interferindo nas nossas prerrogativas, está dissolvendo o Congresso, está destruindo a representatividade democrática do Brasil. Tá, então beleza, vamos lá, vamos fazer uma lei para acabar com isso? Eu não, depois eles podem mandar a polícia lá em casa. Eles podem me colocar no inquérito, atrapalhar minha reeleição. Coragem, porra! Cadê a coragem desse povo? É um absurdo ter apenas uma minoria pedindo para que tenha coragem. Esta é a oportunidade de devolver sanidade para o nosso país, gente. É só isso que a gente quer: sanidade, respeito à Constituição, respeito ao devido processo legal. Se nós não agirmos agora, nós vamos fracassar com as futuras gerações. Não é com o seu eleitorado de agora, é com as futuras gerações. É um dano muito maior do que apenas não ser reeleito. Pessoas pequenas parece que não têm a capacidade de pensar em legado. Elas só pensam no poder que está ao alcance das mãos ali do dia seguinte, da próxima eleição. Isso tudo vai acabar um dia. Um dia você vai sair do mandato. E como é que você quer viver os últimos momentos da sua vida sabendo que você foi um covarde? Ou sabendo que você fez o possível para salvar o seu país, seus filhos, seus netos, os filhos das famílias brasileiras? Com o camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio. Nome dele é Jorge Serrão. Saudações, Serrão! Saudações, Alexandre Pitoli. Algoritmo sensor, essa lei Magnitsky foi feita
pra você, você também merecia uma. Saudações, meus amigos, meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. Nós aqui conseguimos produzir coisas inéditas. O Brasil tem uma democracia reborn. Esse é o dado objetivo da realidade. Uma democracia que parece, mas que não é democracia. E agora, depois que o ministro Alexandre de Moraes foi ineditamente o primeiro brasileiro sancionado com essa lei Magnitsky, a gente tem que ter uma reflexão séria sobre o que faz o Brasil. E a gente chega à conclusão de que aqui estamos praticando o contrário do que prevê a democracia. A democracia é a segurança do direito através do exercício da plena soberania do povo. O povo está exercendo sua soberania no Brasil? Não. Há muito tempo que não exerce. Temos segurança do direito plena no Brasil? Também não temos, embora o sistema de poder tente o tempo todo dizer exatamente o contrário. O sistema de poder no Brasil, o Executivo e o Judiciário estão unidos para afirmar que no Brasil se processam aqueles que tentaram atentar contra o Estado democrático de direito. Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro na visão deles, mas absolutamente falso em relação à realidade. Jair Bolsonaro, por exemplo, está sendo processado por tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder e outros crimes que lhe são atribuídos. O problema é que ele não cometeu esses crimes em relação ao 8 de janeiro. E temos milhares de outras pessoas que já foram condenadas por golpistas, mas por um golpe que elas, com certeza, não cometeram. E quem deveria ser devidamente responsabilizado pelo 8 de janeiro não foi. Por exemplo, vamos lá, vamos ao cerne da questão. A Praça dos Três Poderes, naquele dia, estava cercada por grades de aço. Havia nas Forças Armadas 900 homens mobilizados para impedir qualquer manifestação naquela Praça dos Três Poderes. Isso foi confirmação do general G. Dias, então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional de Lula. Ele garantiu que tinha esses homens. Tá, e aí? Por que o comandante em chefe das Forças Armadas, Luiz Inácio Lula da Silva, não colocou as Forças Armadas para proteger a Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro? Porque interessava que aquilo redundasse numa confusão, como aconteceu. Para quê? Para que se punisse o Bolsonaro e os bolsonaristas com base na tal lei do Estado Democrático de Direito, aprovada em 2021, com aquela malandragem por trás. Seria o instrumento autoritário para punir os bolsonaristas, punir a direita conservadora liberal no Brasil. Era esse o ponto. E essa era a intenção daquela regra, daquele regramento. Então, tudo que é feito aqui no Brasil, esse aspecto tem que ser bem colocado, acontece tudo dentro da lei. É a lei, tem uma lei para punir, tem uma lei para ser aplicada, tem uma lei para ser interpretada. O problema é que na democracia reborn tupiniquim, as leis não são cumpridas pelo seu espírito originário, mas são interpretadas pela vontade do sistema de poder. E aí nós temos o resultado que o sistema de poder quiser que você tenha. Então, essa sanção inédita ao ministro Alexandre de Moraes, ela é resultante exatamente desse modelo juristocrático que o Brasil adotou. Você tem um Supremo Tribunal Federal que é guardião da Constituição, mas a Constituição acaba sendo interpretada pela vontade de quem está ali no Supremo Tribunal Federal. Cumpre-se a lei? Cumpre-se a lei. Manda-se cumprir a lei? Sim, manda-se cumprir a lei. Mas a lei é interpretada, não pelo seu espírito originário, mas por aquilo que se tem a intenção de como aplicá-la para promover ou o rigor seletivo ou então o perdão conveniente a quem interessa. Então esse é o dilema brasileiro de há muito tempo. E agora vem a doideira completa.
O Poder Executivo e o Poder Judiciário estão estudando como ingressam com uma ação lá nos Estados Unidos para alegar que Trump está ferindo a própria Constituição americana ao aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, um juiz brasileiro. O Estado americano estaria interferindo no judiciário brasileiro, aferindo o princípio da independência entre os poderes, tão sagrado na própria fundação do Estado norte-americano. Verdadeiro ou falso? Falso, totalmente falso. Tanto que no próprio Estados Unidos da América, Trump enfrentou isso. Foi utilizado o próprio sistema judiciário pelos democratas para tentar tirar Trump da disputa eleitoral. Então a juristocracia, o tal do lawfare, imperou lá na América também. Essa foi uma distorção do sistema de poder americano que aqui no Brasil já vinha acontecendo de maneira exagerada e em outros lugares do mundo também. Então o que estamos vendo agora é um embate efetivo entre quem defende a liberdade, quem quer o cumprimento da lei exatamente como ela é, e aqueles que utilizam a lei de forma arbitrária, autoritária, para abusar do poder ou para gerar interpretações que convenham ao sistema de poder que acaba sendo, no fim das contas, o grande utilizador da legislação. Então esse é o drama brasileiro e nós vamos ter que encarar agora esse modelo. O Brasil ou vai recuperar a sua normalidade institucional, e só quem pode fazer isso é o Congresso Nacional, através das medidas de pesos e contrapesos, ou vamos continuar sendo uma democracia reborn. A trumpicada da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes é apenas o começo de uma grande operação que ainda vai se intensificar para pegar outras desgraças que o Brasil pratica, como, por exemplo, a gente ter um Estado brasileiro muito conivente com o narconegócio, que hoje é a grande desgraça também da nação americana. Então, nós precisamos acordar, porque a trumpicada maior ainda nem chegou. E os efeitos dela podem ser muito maiores. Mas o sistema de poder por aqui acredita que pode brigar com Trump, que pode agora entrar numa disputa judicial lá na América para tentar derrubar a decisão que colocou o ministro Alexandre nessa Lei Magnitsky, que na verdade é o assassinato econômico de uma pessoa. Então, fiquemos atentos. Os capítulos dessa novela serão longos, eles ainda nem começaram de verdade a acontecer. Para Auriverde Brasil, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio, Jorge Serrão. O diálogo é o porto seguro. Quando estão colocando no nosso fiofó, o diálogo é o porto seguro. Quando estão colocando no fiofó alheio, o silêncio é o porto seguro. Porque agora eu vou falar sobre a reação do sistema à aplicação da Lei Magnitsky ao pseudo-juiz Alexandre de Moraes. E em um dia normal, essa pauta seria bem mais longa. Eu digo porque, assim, o Supremo Tribunal Federal, sob Barroso, sempre amou fazer notas, cartas. A última vez fez uma carta gigante, aberta ao Trump, sobre o que estava acontecendo no Brasil, sobre como o Trump estava errado, sobre como o Supremo era o defensor da liberdade e dos direitos individuais no Brasil. Mas parece que os dias normais já se foram. Porque ontem o Supremo Tribunal Federal se manifestou com uma notinha que não deu nem meia página no Word. Eu vou até ler a nota aqui. Em razão das sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes, um dos seus integrantes, o Supremo Tribunal Federal vem se pronunciar na forma abaixo. Já começa o seguinte: não é uma manifestação do presidente, não é assinada por todos os ministros, não é assinada por ninguém. É uma, assim, o Supremo Tribunal Federal... Quem é o Supremo Tribunal Federal? Aqui é a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher é o Supremo Tribunal Federal. É o Abraham Lincoln. Esse é o Supremo Tribunal Federal. Não tem um ministro, não tem nome de ninguém. Né? Não tem nome de ninguém. É o bilhetinho anônimo. Então, o Supremo Tribunal Federal vem se pronunciar na forma abaixo.
O julgamento de crimes que implicam atentado grave à democracia brasileira é de exclusiva competência da justiça no país, no exercício independente de seu papel. Encontra-se em curso perante o tribunal uma ação penal que o PGR imputou a um conjunto de pessoas, inclusive o ex-presidente, uma série de crimes, entre eles o golpe de Estado. No âmbito da investigação foram encontrados indícios graves da prática de referidos crimes, inclusive um plano que previa o assassinato de autoridades públicas. A gente sabe que não é plano, a gente sabe que o cara até disse, o general lá, colocou os pensamentos no papel que não era um plano. Todas as decisões tomadas pelo relator do processo foram confirmadas pelo colegiado competente. O Supremo, ou seja, eu achei aqui que estão botando na bunda do resto da primeira turma, mas o Supremo, e lembrem-se, só para deixar, abre aqui, câmera 2. Só para deixar claro, senhores, todos estes documentos e manifestações são vistos pela Casa Branca. E depois serão utilizados contra os senhores. Todos eles, ontem foram lidos, comentados e serão utilizados contra os senhores. Eu não estou aqui fazendo nenhuma ameaça, eu acho que eu já passei da fase de fazer ameaça. Eu só estou dizendo o óbvio. Quando os senhores dizem que os processos foram confirmados pela turma, o que os senhores estão dizendo é: sanciona também o Zanin, sanciona também o Dino, sanciona também o Fux, sanciona também a Carmen Lúcia. Não vou ser eu que vou criar nenhuma objeção a esse tipo de coisa. Tudo ao seu devido tempo. Mas só para dizer que depois não tem muita discussão, porque está catalogado. O Supremo Tribunal Federal não se desviará do seu papel de cumprir a Constituição e as leis do país que asseguram a todos os envolvidos o devido processo legal e um julgamento justo. Isso é uma piada. O tribunal se manifesta solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Brasília dá tal. Mas peraí, o que é isso? Que notinha é essa? Acabou, é isso. A notinha é essa. Cadê a indignação? Cadê aqueles defensores da democracia? Quem escreveu essa notinha broxa? Foi o Clube Militar? Uma notinha do Clube Militar. Só faltou o famoso... Eu juro, eu achei que fosse ler agora no último parágrafo: permanecemos atentos e vigilantes aos nossos deveres constitucionais. Não tem ameaça, não teve defesa efusiva do Alexandre, não tem assinatura de ninguém. Manifestaram solidariedade ao Alexandre. Solidariedade ao Alexandre é vendo hipoglós. Hipoglós é Johnson também, né? Não pode. Sancionado pela lei Magnitsky. Então, cadê aquela história de que lei Magnitsky é inaceitável, que o tribunal ia reagir? Cadê a reação do tribunal? Todo mundo agora é moderado. Todo mundo agora é moderado, não tem mais ameaça, não tinha caps lock, não tinha negrito, não tinha mais piada. Cadê as piadas? Não acabou? Agora ficou sério, né? Veja o Barroso. Barroso é o homem do perdeu o mané não amola. Bota o vídeo do Barroso pra mim. Luiz Roberto Barroso vai se manifestar agora. Vamos ouvi-lo ao vivo, em Brasília. Olha a cara. O Supremo vai continuar com essa defesa da Constituição. O senhor poderia falar um pouquinho sobre essa manifestação do Supremo e essa solidariedade ao ministro? É uma nota tão sóbria quanto possível. A nossa preocupação não é escalar um conflito, antes pelo quem tem medo, né, Barroso? contrário, acho que o conflito faz mal para o país. O conflito faz mal? Nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis, com o devido processo legal. Todos têm o direito de defesa. Portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro da mais absoluta legalidade por padrões internacionais. Olha a cara dele. Uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República.
A culpa é do de modo procurador, que então. É uma defesa do que o Supremo faz sem procurar conflito com ninguém. Foi uma surpresa essa sanção ao ministro? Aí já é uma parte da especulação. Eu vou falar apenas do que eu fiz. Tá bem, ministro, muito obrigada. Muito obrigada, ministro Luiz Roberto Barroso. Ministro. Deixa a cara do ministro aí pra mim, Bruno. Quero a cara dele, quero a cara. Seleciona o frame da cara dele. Eu quero que vocês reparem essa linguagem corporal. Essa cara. A voz trêmula, fraca. Esse tom de não queremos conflito. Somos muito pacíficos. O que nós fizemos se não colocar 2.500 brasileiros na prisão? Quase 5.000 em inquéritos. O que nós fizemos? Somos inocentes. Parece aquele bandidinho mesmo, que a polícia pega e ele fala: sou trabalhador, doutor. Doutor, sou trabalhador. Doutor, sou trabalhador aqui, tô trabalhando, doutor. Aquele, sabe? Não, sou estudante, doutor, sou estudante. Eles são estudantes, né, Barroso? Professor, são todos agora só juízes. Ninguém quer escalar o conflito. Ninguém derrotou o bolsonarismo, não, né? Ninguém fez discurso na Uni. Cadê aquele... A gente tinha que ter botado aqui, falha minha, devia ter botado aquele vídeo dele falando: nós derrotamos o bolsonarismo! Ou ele falando... Pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. O João Gabriel está ficando cada vez melhor. Você leu minha mente, rapaz. Nota 10 para você. Olha a diferença do semblante. Olha a diferença do semblante. Olha quanto... Nossa, mas mudou muito. Mudou muito, rapaz. Agora, eu não vou dizer que ele tá errado em estar tão preocupado quanto ele acabou deixando transparecer na entrevista, tá? Aquilo era... O familiar acabou de ser atropelado. O cara tá saindo na sala falando assim: olha, nós estamos em estado aqui grave, estamos tentando entender o que aconteceu. Mas eu entendo, né? Uma pessoa que tem um imóvel de 22 milhões de reais sob o risco de sanção tem que estar preocupada mesmo, né? Um sujeito que ganha alguma coisa como 500 mil por mês, por ano, uma coisa assim, né? Não, 300 mil por ano, uma coisa assim, não ganha pouco, não ganha tanto assim, não, reais, mas tem um imóvel de 22 milhões de reais que está sob risco de sanção nos Estados Unidos, porra, tem que estar preocupado, né? Tem que estar preocupado. Parece que tem outro, inclusive, agora chegou a informação para mim que tem um escritório na Brickell também. Desse aí eu vou dizer o seguinte: esse a Casa Branca tem o nome da empresa, o número de registro, o endereço, né? Na verdade, Barroso, tá no nome da Telelube Florida LLC, que é uma empresa cujo manager, né, o gestor, a administração, tá no nome de um tal de Bernardo Van Brussel Barroso. Tem um tempo que essa informação é conhecida aqui. Eu acho que é bom mesmo. Não queremos o conflito agora. Nós derrotamos o bolsonarismo! Liberdade de... Nós não queremos um conflito agora. É por isso que o Temer está fazendo cartinha pedindo agora muito diálogo. O diálogo é o porto seguro.